Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades da nossa região. E hoje aqui em nossos estúdios, o doutor Antônio Carlos Fernandes, que é vice-presidente da Ordem dos Advogados em Osasco e também líder do movimento Somos Advogados. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Tudo bem, para mim o prazer é meu, uma honra o convite e poder estar aqui do seu lado, pessoas de notório conhecimento e que sempre faz maravilhas de entrevista para o nosso povo. Obrigado. É minha satisfação poder estar aqui contigo e receber esse convite. Obrigado. Doutor, o que é esse movimento Somos Advogados? Esse movimento Somos Advogados é um movimento que nasceu aqui em Osasco, é um movimento jovem, mas que ele cresceu bem rápido. Ok. Até foi acima da nossa expectativa de momento. Hoje ele está em nível nacional. O que é esse movimento Somos Advogados? Ele nasceu com um objetivo de exigir das nossas chamadas autoridades o cumprimento da lei. Nada mais do que isso. Mas daí você fala assim, mas precisa exigir das autoridades o cumprimento da lei? Com certeza, uma pergunta bastante cabível. Não são eles? Que são os próprios que fazem, tiram as dúvidas em litígios, agora tem que cobrar deles. Sim, infelizmente, é triste isso, porque esse movimento não precisaria nascer. Logicamente que não são todas as autoridades, tem boas autoridades no dia a dia, mas, infelizmente, uma grande quantidade dessas chamadas autoridades rasgam a lei. Né? Mas não cumpre. Estamos falando de quem? De juízes, policiais? Nós podemos pegar desde policiais, juízes, funcionário público, no geral. Não precisa ir muito, como eu falo de funcionário público. Acredito que muitos que aqui estão ouvindo, quantas vezes já não se deparou na fila do INSS e fica tendo que dormir lá, tendo que ser atendido, para ser atendido, vai num posto de saúde, não consegue ser atendido, somente a gente vê esse problema aqui em Osasco. Mas isso se enquadra num abuso de autoridade? Existe lei, a lei tem que ser respeitada, existe lei para atender o cidadão. E por que não respeito a lei? Se a lei não diz que o Estado tem obrigação de prestar assistência à saúde, sim. A partir do momento que o Estado não está fazendo, o Estado quando fala é Estado, município, União, tá? No sentido. A partir do momento que o Estado não está fazendo isso, não está ele cometendo um abuso daquilo que é obrigação dele? Uma negligência, de certa forma. Então, precisa ter alguém na sociedade que defenda a sociedade. Porque hoje, infelizmente, a sociedade está carente de um representante que possa ir lá defender a sociedade em diversos segmentos. Eu vou dar um outro exemplo muito comum que muitos já viram. Infelizmente, você vai procurar um órgão público, uma repartição do órgão público, olha o tratamento que normalmente o cidadão tem lá. É tratado com descaso, não é tratado com educação, quando não é tratado com estupidez, quando a pessoa está falando, vira as costas, deixa você falar. Isso não pode mais acontecer no nosso sistema. Isso tem que ter um basta. A sociedade tem que ser respeitada, afinal de contas, ela não está ali pedindo nenhum favor. Ela pagou os impostos dela. Com certeza. Ela pagou os impostos dela, ela contribuiu com os seus impostos. Aquele servidor público, o nome já diz, ele serve ao público. E o público somos nós que estamos ali para ser atendidos. Parece que eles esquecem disso. Parece que esquece, parece que ele se sente assim, o todo supremo. E, infelizmente, quanto mais baixo o escalão que você vai pegando dentro desse serviço, pior o tratamento. Conforme você vai subindo de escalão, vai diminuindo. Então, isso tem que parar. Esses funcionários públicos, registro, sei que não são todos, tá? Para quem está assistindo, inclusive muitos funcionários públicos também, não estou generalizando, são todos, mas essa pouca ou muita quantidade que existe, não pode existir. Não pode existir, porque o cidadão ele merece tratamento com dignidade em todos os sistemas, tá? Fora esse sistema propriamente dito, nós temos esse movimento, ele luta muito, fala que nós somos guerreiros desse movimento, por uma lei que infelizmente estão rasgando essa lei. É uma lei federal, chama 8.906/94. É a lei que instituiu o Estatuto dos Advogados. Perfeito. O que é isso? Para o povo poder saber.
todos nós, cidadãos, nós temos um conjunto de leis que nós temos que seguir. Advogados ou não? Advogado ou não? O manual do cidadão, por assim se dizer. Embora algumas profissões tenham manual diferenciado. Além de seguir aquela, tem uma outra. Vamos pegar, por exemplo, os militares. Tá? Os militares, além de eles seguir a Constituição nossa, nosso sistema, eles têm uma lei... Complementar. Não se opõe à primeira lei. Não se opõe. Ela só complementa. Ele sujeita aquela lei e mais uma. Ok. Que é o Código Penal Militar. Perfeito. Então, e o Código Disciplinar, que é o regulamento disciplinar da Polícia Militar. Perfeito. Então, fora a regra que todos nós temos, eles têm mais essa. Perfeito. Então, eles têm que tomar mais cautela. Funcionário público, idem. Okay. E o advogado, idem. Mas cada um com as suas regras complementares. Sim. Só que as nossas regras complementares, elas servem por quê? Porque ela atinge diretamente a população. Perfeito. De que maneira? Sempre explicar. Hoje, eu costumo dizer que o povo, qualquer cidadão para ir a um fórum, que precisa de um processo civil, criminal, trabalhista, seja de espécie que for. Precisa de um advogado. Precisa de um advogado. Tá? Em regra, o trabalhista abre uma certa lacuna, mas se eu for entrar em detalhes, vai ficar mais longo. Em certo, o trabalhista ele tem uma certa exceção. Perfeito. Tá? Uma exceção, digo, perigosa. Por que uma exceção perigosa? Porque, em regra, para você ir até juiz, precisa de um advogado. O trabalhista abre uma certa exceção, mas que coloca o cidadão em risco. Tá? Mas a gente pode até falar sobre isso. Perfeito. Mas por que essa regra é feita? Porque o direito é muito difícil. O direito é uma matéria extremamente difícil, é uma ciência. Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. E digo assim, que a ciência exata também é difícil. Né? Às vezes o engenheiro vai construir um prédio aí, embora é uma ciência exata, mas também é difícil. Também, sim. Não? Todas as suas áreas têm a sua dificuldade. Na área do direito, vias de regra, existem 3 verdades, né? A verdade de uma parte, a verdade de outra parte e a verdade interpretada pelo juiz. A verdade interpretada do juiz é aí que vem. Que não necessariamente é a verdade absoluta. Que não é verdade absoluta e a verdade interpretada pelo juiz não significa que é tão verdade, porque modifica. Em instâncias. Então o que acontece? A lei fala assim, para um cidadão ir até juiz, ele precisa de um advogado. Mas por que faz isso? Porque a própria lei fala, direito é difícil, é muito arriscado deixar o cidadão ir em juízo, postular o direito dele, ou defender o direito dele, sem conhecimento técnico. Sim. Porque nós, advogados, peritos do assunto, nós temos problema. Doutor, existem protocolos, existem procedimentos padrão. Se de repente fosse qualquer um lá reivindicar de qualquer forma, de repente haveria tremendos absurdos. Acho que o intermédio do advogado é extremamente saudável nesse caso. Daí o que precisa? Daí a lei fala assim, olha, como leigo, é conhecido assim, leigo juridicamente, todos aqueles que não têm conhecimento jurídico, não que a pessoa seja leiga em tudo, certo? Ele precisa do advogado para ir a juízo. E coloca o juiz num estado diferenciado, que realmente precisamos ter. Com um estado de superioridade, um estado de ser mais supremo do que o cidadão, porque realmente a decisão dele tem que ser respeitada. Ali, naquele momento, ele está representando o Estado. Perfeito. Não? Então, o juiz, ele representa o Estado, força essa que nós passamos para ele através de lei. O que acontece, então? Como o juiz está num patamar diferente, vamos colocar dentro de uma pirâmide, ele está aqui em cima, a gente coloca o cidadão no nível mais baixo. O cidadão no nível mais baixo não tem conhecimento técnico para falar com ele e não vai conseguir acessar o juiz. Então, o que é feito? Coloca o advogado. E que do outro lado do Estado, em alguma matéria temos a promotoria, que vocês ouvem falar por aí, os promotores, que seria o promotor, entre aspas, não seria bem esse conceito, né? Mas seria como um advogado de acusação. Fala assim porque aqueles promotores que eu vi falam, não sou advogado de acusação, sou o fiscal da lei, tá? Para o povo entender. A terminologia. A terminologia. Ele entra como se fosse um advogado de acusação e a defesa do outro lado. Só que o cidadão não pode ir até juízo, ele não pode falar, então ele precisa de um advogado. Ele não pode dirigir a palavra ao juiz, via de regra. Não, ele não tem conhecimento técnico para aquilo. Existe um momento processual onde ele não dirige a palavra, ele responde o que o juiz pergunta. Perfeito. Só que daí o que precisou? Nosso legislador, que eu costumo dizer,
Nossas leis até que são bonitas, nossas leis. Né? Mas talvez mal executadas? Mal executadas, mas se você parar para analisar, as pessoas que fazem a lei, muitas vezes são pessoas do povo, eleita pelo povo, sem nenhum conhecimento técnico. Okay. E quando a lei sai aqui para nós, fala, nossa, como uma pessoa dessa, que não tem conhecimento técnico, consegue fazer uma lei desse jeito? Perfeito. Logicamente, tem uma assessoria. Mas pensando no nosso legislador, ou, como eu costumo dizer, pensando no povo brasileiro, por que o povo brasileiro? Que, na verdade, o povo brasileiro dá seu voto, e quando ele dá seu voto, ele passa uma procuração para os legisladores, para os governantes em geral. Deputado, vereador, as pessoas que fazem a lei. Então, o povo brasileiro, através do legislador, fez o quê? Editou um conjunto de regras, bem pensado, falando assim, olha, se o povo não pode estar até juiz, que o juiz está superior a ele, eu preciso ter alguém que possa ir até o juiz de estado de igualdade. Que não se sinta inferior a ele, que não se sinta diminuído a ele, hierarquicamente, eles estejam no mesmo nível. Perfeito. Daí instituiu a figura do advogado. Okay. Então, muitos talvez não saibam que entre advogado e juiz não existe hierarquia. É só um concurso diferente? É opção. Concurso, eu escolhi uma coisa, ele escolheu outra, mas dentro do Poder Judiciário não existe hierarquia. Fala, o juiz é o chefe do advogado. A cadeira acadêmica é a mesma. O curso a ser trilhado é fazer advocacia, fazer direito, prestar o exame da ordem e um juiz prestar o exame para juiz. É isso? Isso. Uma vez você formado bacharel em direito, você escolhe algumas áreas. Você pode ir para juiz sem passar pela carreira advogado? Em tese, não. Eles exigem um conhecimento na área jurídica, não exatamente como advogado em si, mas existe uns outros pressupostos. Para ganhar bagagem, experiência. Sim, porque na verdade, o que a gente pensa? Que seria um raciocínio muito interessante. Que o juiz, ele tem que ter uma experiência, uma vivência. Ele tem que ter uma vivência que ele está julgando vidas. Tá? Às vezes eu costumo dizer até nas minhas petições, o juiz ele tem que trabalhar com a mente, mas ele tem que trabalhar com o coração também. Com certeza. E às vezes tem juiz que esquece disso. Tem juiz para ele esquecer a máquina. Então até costumo dizer, o que ele tem que usar o coração também, porque ele julga ser humano igual ele. Exatamente. Porque se for para ele usar só a cabeça, é mais barato para nós, Estado, colocar um computador para julgar. Para decidir ali. Então, é mais fácil. Sistematicamente, né? A probabilidade do computador errar é bem menor. O custo para nós é bem menor. Só que o computador, por mais inteligente que ele possa ser, ele não tem vida. Sim. E vida, tem que julgar vida. Sim, exatamente. Então, como funciona? Está lá a figura do juiz. Como está lá a figura do juiz, vem a figura do advogado. Agora, imagine você, se o advogado chega na frente do juiz com medo dele abrir a boca e ser preso, com medo dele reivindicar qualquer coisa, o juiz tem que gritar com ele e ele tem que abaixar a cabeça. Como ele vai defender uma pessoa dessa? Com certeza. Ou seja, seria a mesma coisa de colocar o pau brigar com o Anderson Silva. Covardia, né? Não daria, né? Doutor, vou pedir licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Ok, estamos à disposição. Fique aí, em alguns instantes estaremos de volta. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com o doutor Antônio Carlos Fernandes sobre o movimento Somos Advogados. E o senhor nos dizia, doutor, sobre as diferenças de um ser advogado e de um cidadão mortal, por assim dizer. Quais são as diferenças mais marcantes para um advogado que este cargo, esta função lhe dá? Então, eu acho que uma da situação diferenciada é justamente a responsabilidade nossa de advogado, que nós trabalhamos com vidas, né? Nós trabalhamos com liberdade da pessoa, direito de ir e vir, nós trabalhamos com o patrimônio da pessoa. E nós temos a consciência da grande responsabilidade que é, às vezes você, uma pessoa que está nos ouvindo,
chegar na frente do advogado e assinar um documento para ele, onde uma ele, procuração, ele passa a ter todos os seus direitos. Sim. Aí entra muito a questão ética, né? Sim, entra bastante a questão ética, a questão de responsabilidade. O cidadão está entregando na mão da pessoa, do advogado, o litígio dele, Perfeito. Seja criminal, que é a liberdade de ir e vir, né? E seja patrimonial, que também familiar. É uma vida, né? Familiar. Então, é uma responsabilidade muito grande disso. E é por esse motivo que eu estava até falando, devido ao cidadão reconhecer isso, através do nosso legislador, ele instituiu um conjunto de regras diferente para nós advogados. Tanto é que nós temos um código de ética diferenciado, que nos pune, Sim. que nos fiscaliza, que nos vigia, para que não caímos em tentação, né? Eu acredito que seja uma das, salvo engano, é a única profissão no Brasil que tem o exame de ordem posteriori. Após a formação, você vai lá se certificar que o seu conhecimento realmente lhe habilita a ter a atividade. Nem na medicina acontece isso, né? Não. Eu, particularmente, essa questão que você colocou hoje é uma briga polêmica e política, que inclusive está no Congresso. Para distinguir este exame? Existem duas classes, tá? Existe uma classe nós chamamos de bacharel em Direito. O que é o bacharel em Direito? Ele terminou a faculdade de Direito, ok? Tentou ser advogado, não passou no concurso, tentou ser juiz, não passou no concurso, tentou ser delegado. Ele tenta todas as áreas, não deu certo. Ele é contra o exame de ordem. Tá. Ele é contra o exame de ordem, tem essa tese. A tese deles dizem, eu já fiz uma faculdade de Direito, eu estou apto a exercer minha profissão. E por que agora eu não posso? Perdi minha faculdade? Não. Se você olhar no primeiro prisma, você fala, até interessante. Mas se você olhar para o outro lado, que eu sou defensor, que tem que existir esse exame, para o bem da sociedade. Porque aí você dá uma peneirada. Você dá uma peneirada. Olha quantos reprovam. Sim. Quantos. Não? E outra que eu defendo aí, que não existe, ao contrário do que eles pegam, olha, eu saí da faculdade, eu sou apto para ser advogado. Não, você não saiu. Não existe no Brasil faculdade de advocacia. Não existe. O nome é direito. É direito. Se ele tivesse feito uma faculdade de advocacia, que ele saísse lá advogado, tá certo, realmente não poderia há um impedimento. Mas não, ele faz direito. Bacharel em Direito. Ele faz bacharel em Direito. O bacharel em Direito ele tem amplo segmento que depois ele escolhe ao lado que ele quer ir. Perfeito. Então, só que para ele escolher o lado, seja ele ser o juiz, ele vai ter que prestar um exame. Promotor vai prestar o exame, delegado vai ter que prestar o exame, procurador, são as áreas que tem, tá? Tem que prestar o exame. E como advogado também tem que prestar o exame. Ele não saiu dali formado advogado. E eu, ao contrário, defendo Perfeito. que esse sistema deveria ser em todas as profissões. Sim. Entendeu? Sabe, se a pessoa tem o conhecimento, que medo tem? De enfrentar um exame e colocar ali o seu conhecimento para uma aprovação posterior. Coloca lá, nós sabemos, nós estamos no Brasil, nós não podemos ser engenheiro suficiente para falar que quando você faz faculdade no boteco, qual é a faculdade que tem um botequinho do lado? E hoje com o e-learning, as faculdades à distância, quantos se formam e sem um devido preparo? Muitos ajudam até a estudar, a fazer os seus TCCs, e é sabido que paga-se para fazer um TCC. Tem essa situação. Vamos ser hipócritas de falar, quem nunca viu uma cola, nós já estudamos. Então, só que vai chegar um momento da vida que você tem que mostrar seu grau de conhecimento. Não dá para colar. Não dá. Não dá para colar quando chega um cliente na minha frente, me coloca uma situação, eu tenho que dar uma resposta de imediato. Não me dá para colar nesse momento. Buscar do seu conhecimento efetivo. Não tenho. Nesse momento não adiantaria você fazer pergunta para mim e eu falar assim, um minutinho, deixa eu procurar meus livros. Perfeito. Deixa eu procurar meus cadernos, deixa eu procurar minha anotação. Não tem isso. Ou eu sei, eu não sei. Eu preciso de resposta pronta e de imediata. Com certeza. Então, eu penso que isso deveria ter no sistema, porque todas as profissões são importantes. Imagine um engenheiro que não fez o curso deveria como deveria ter feito. Faltou na aula em que dá que tipo de ferro eu devo usar para essa coluna aguentar. Solo. Daí você faz aquele prédio bonito, tá todo mundo lá dentro, o prédio cai. Cai, é verdade. E aí? Quantas vidas estão ali sendo envolvidas? Exatamente. Então, patrimônio, vidas. Então, eu acho o seguinte, quem conhece, não tem medo. Quem conhece, enfrenta.
Doutor, esse movimento Somos Advogados, ele vem em defesa de quem? Dos advogados ou da população de forma geral? Eu falo o seguinte, que o movimento Somos Advogados, que a gente fala assim, movimento Somos Advogados, diga não a abuso de autoridade, ele não é diretamente para o advogado, ele é para o cidadão. Por quê? Nós, advogados, somos somos profissionais que conhecemos a lei, o judiciário e a regra e o povo. Nós estamos no meio. Essa interface, faz essa comunicação. Nós estamos no meio, nós conhecemos essa interface, como bem dito, estamos no meio entre a população e o poder judiciário. Então, esse movimento, o que ele visa? Simplesmente que as leis sejam cumpridas, não para benefício do advogado, para benefício da população, em geral. A lei está lá, cumpra-se. Eu não gosto da lei, acho ela injusta, como infelizmente os que cometem abuso de autoridade assim pensam, essa lei é injusta. Mas a lei não foi feita para saber para te perguntar, a lei não te pergunta se ela é justa ou não. Ela é lei. É lei, a lei está lá, cumpra, goste ou não goste, cumpra. Não? Nós pagamos nossos impostos, se for perguntar para qualquer um, quem gosta de pagar o imposto quanto paga? Sim. Ninguém vai gostar. Mas pague. Mas pague. Entendeu? E pior, é necessário. Sim. O Estado precisa desse dinheiro para devolver para a gente em algum aspecto. Mas que devolva. Que devolva. Que devolva. Então, esse movimento Somos Advogados é encabeçado pelos advogados, mas para o povo. Mas num desenho de cenário, uma pessoa se sentiu prejudicada com o próprio advogado, por exemplo. Eu constituí um advogado para me defender uma determinada causa, e só que eu estou achando que ele não está sendo... ele está abusando da autoridade dele em função da minha ignorância advocatícia. Ele não me fala termos que eu entenda, ele não me dá respostas que eu consiga compreender, ele está me cobrando caro. Seria um caso? Sim, também. O que acontece? Hoje, dentro do nosso movimento Somos Advogados, que ele abrange vários setores, isso você acabou de falar é uma coisa até muito interessante, que eu tento até fazer aqui, nesse momento. Ou seja, essa situação que você falou, ele falou e não entendi. Nós procuramos hoje, ao contrário de alguns advogados já do passado, ter um linguajar mais popular. Mais próximo do interlocutor. E isto, nós precisamos ter um linguajar onde o povo entenda. Sim. O que adianta eu escrever algo que só vai ser entendido por alguns? Às vezes você pega alguma sentença, que até mesmo nós advogados, fala, deixa eu lá no dicionário, aquela termo arcaico, antigo, que não é da nossa Rebuscados, época. Né? Não é. Eu costumo até brincar que esses dias saiu uma sentença e fala, olha, a pessoa não se deve se jaquetar. Eu pergunto para você, o que é isso? Eu acho que é por uma jaqueta. Por uma jaqueta? Se jaquetar, que negócio é esse? Daí você vai ver, a pessoa não deve se orgulhar. Mas era um linguajar que ficou para trás, não é mais da nossa geração. Mas está lá no nosso vernáculo, legal, está lá, vamos respeitar o que está. Mas desnecessário, né? Vamos tentar falar de uma maneira que o povo entenda, vamos produzir um juízo, uma sentença, onde não precisa pegar um advogado e fazer igual a receita de médico. Que ninguém entende, só os farmacêuticos, e olha lá, acho que às vezes nem o farmacêutico entende, ele pega o remédio mais próximo do que ele entendeu e dá. Então nós não podemos fazer isso. E às vezes até que o médico agora tem uma determinação que ele tem que escrever mais legível, mas mesmo assim, você vê o nome daquele remédio, embora ele venha, é um nome tão difícil que você não entende. Mas ele entende. Mas no direito dá para fazer diferente. No direito há a possibilidade de o advogado fazer uma peça, onde o cliente dele, que é leigo, vai ler e fala, estou entendendo. Sim. Você lê português, então está aqui escrito. Esta a minha causa. Essa é a minha causa. É isso que eu disse para ele. O juiz vai soltar uma sentença lá, que nós chamamos tecnicamente de prolatar a sentença, eu até falo chamando tecnicamente, que às vezes você vê alguma pessoa técnica do direito ouvindo a nossa entrevista e fala, ô advogado, não é fazer uma sentença, é prolatar uma sentença. Perfeito. Se eu falar prolatar para o povo, eu vou falar, que é isso? Que é isso, exatamente. Não, fazer. Então o juiz vai fazer uma sentença lá, onde qualquer um do povo possa entender. Perfeito. E para não sair do assunto também, como você falou, e se a pessoa está se sentindo lesada, acreditando que o advogado está lesando? O que deve fazer? Procure a Ordem de Advogados do Brasil. Procura, nós temos um código de ética que nós temos que respeitar, nós temos profissionais lá que vão informar, o caminho é esse mesmo,
o caminho é por aqui, ele está fazendo o que tem que ser feito, que é muito difícil até para a OAB interferir e falar assim, o advogado tem que fazer o que está sendo feito. Porque, como eu te falei, é uma ciência que não há uma resposta. Okay. Tá? Mas está sabendo que o caminho é aquele. Pô, o advogado me lesou? Procura. Se a ordem dos advogados perceber que realmente ele foi lesado, com certeza ele será punido. Por quê? Porque somos pessoas que nós defendemos o que nós chamamos de prerrogativa, mas só que nós defendemos a ética também. Eu costumo dizer, talvez alguém que esteja assistindo aqui vai saber, mais de idade, que no passado o advogado era muito respeitado. Na época do militarismo, esses dias eu até falei para um advogado, na época da ditadura, ele falou, não, doutora, não foi a época da ditadura. Eu já percebi que ele defendia, a época do militarismo. Tá? Na época do militarismo, que era um sistema bem diferente do que nós temos hoje, sim, o advogado era muito mais respeitado do que é hoje. Os estudos demonstram isso daí. E hoje que nós vivemos uma democracia, a situação está tomando um outro rumo. Então, o advogado ele tem que se fazer por ser respeitado também. A população está mais perto do advogado, há um entendimento ali, mas é necessário um respeito também. E nós exigimos isso do advogado, pode ter certeza. Então, nós apoiamos os advogados quando ele precisa, mas se de repente acontecer alguma coisa errada, que ele está fugindo à ética, com toda a certeza do mundo, nós vamos apurar isso daí. Que maravilha. Doutor, nosso programa se aproxima do final e eu deixo as câmeras à sua disposição. Tá, eu agradeço novamente essa entrevista, que é até interessante para a gente divulgar para o povo, para o povo entender o que é esse movimento Somos Advogados. É possível nos encontrar no Facebook. Tá? Facebook. Você entrar no seu Facebook lá e escrever Somos Advogados, aparece lá o nosso movimento. E as pessoas que quiserem engrossar as fileiras do Somos Advogados, ela é voltada para os advogados ou o cidadão pode se filiar? Ela é voltada para o advogado e para o cidadão, porque o cidadão vai se aproximar mais. O cidadão tem que entender que tudo isso que o movimento está fazendo Somos Advogados não é para privilégio do advogado, é do cidadão. A lei foi feita para o cidadão. Então fica aí a dica, você que queira saber mais a respeito, acesse pelo Facebook Somos Advogados, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre este movimento que é liderado por Antônio Carlos Fernandes. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui, tenham todos uma ótima semana. Muito bem, agora a gente dá uma disfarçadinha aqui que sobe.